Então, vamos lá. Então, nós estamos ainda no capítulo 21, ainda, falando dos falsos cristos, né, dos falsos profetas. Então, vamos ver o quanto Allan Kardec deu importância a esse assunto, já que nós já estamos assim com 10 itens, olha. E ele já abordou várias nuances, né? Vários graus, já falou dos espíritas imperfeitos, que são os encarnados, não é? E que estão dentro do movimento espírita. E agora ele vem nos chamar a atenção para os espíritos, que são falsos profetas também, que estão na erraticidade, né? Erraticidade é aquele ambiente em que o ser, né, em que a pessoa desencarnada fica aguardando uma reencarnação, né? Então, é erraticidade, chama-se espírito errante. Então, item 10. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Então, a obra de emancipação, ela tem sido retardada muito ao longo dos séculos, né? Supor que nós temos passado incólume a isso, não. Ela já vem sendo retardada antes de Jesus, né? Então, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, então a fascinação é uma forma de hipnose, é uma obsessão que vai diretamente na mente e hipnotiza a pessoa, né? Para que elas fiquem completamente reféns de teorias, muitas vezes, que são absurdas, outras vezes elas parecem que têm, que elas têm um brilho, assim, um brilho da verdade, mas é uma mera purpurina, né? Então, eles fascinam a quem deseja iludir para darem mais peso às suas teorias. Se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos. Quando você vê uma teoria nova, que ela chega, especialmente no movimento espírita, e que ela começa a dividir as pessoas, pode ter certeza que aí tem a presença desses espíritos orgulhosos e fascinadores, especializados em fascinar os médiuns, os que se aproximam, né? Por quê? Porque que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Então, aquele grupo que às vezes é até numeroso, que começa a se achar o dono da verdade, que ele descobriu a roda, encontrou uma verdade nova, né? Cuidado. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Claro, se eles estão defendendo uma tese que divide, que cria cisânia, que não está muito bem clara para todo mundo, uma tese complexa, de difícil entendimento, que quando alguém pede uma explicação mais profunda,
eles se aborrecem. Normalmente eles assim. Ontem eu falei, não, ontem não, acho que foi mais sábado, eu falei, a pessoa fala assim, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esse ensinamento é para quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, né? E então, eu lembrei o seguinte, que essa fala, ela é de Jesus, ela fica bem em Jesus, porque ele tinha autoridade moral e intelectual para falar isso, né? Mas a pessoa que fala assim, não, essa minha teoria aqui que eu estou falando, ela é recebida do espírito tal, normalmente é um luminar, né? E quem não estiver entendendo é porque não tem ouvidos de ouvir. Quer dizer, é um arrogante, né? Sou arrogante, porque está arrogando para ela e impedindo os outros de fazerem críticas, né? Analisarem. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. E como caem, né? Como caem, como nós temos visto o movimento espírita, teorias e práticas estranhas, mas que estão aí, né? As pessoas defendem. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Então, às vezes, é uma pessoa que ela tem uma certa capacidade intelectual sobre um grupo, e aí ela domina, mas até o momento em que ela é confrontada com, por exemplo, a ciência humana, por exemplo, né? Com a ciência, com a filosofia. E aí, aquele argumento cai por terra. Então, não pode ter sido um espírito de escola, porque está faltando base científica, e aí eu não estou falando da ciência da matemática e da física necessariamente, mas de todas as ciências, não é? Então, convide, pois, convinde, né, de convir, né, convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Há sistemas cujo acesso só é possível o estudo deles para pessoas que têm condição financeira, você tem que pagar para aprender aquilo. E então, isso não fica disponível para todos, começa a criar uma casta, elitizar a doutrina, não é? Envaidecer os grupos que participam disso, porque, afinal, só eles que têm acesso a esse conteúdo, né? Criam dificuldades para que outras pessoas possam estudar aquilo. E, então, tem algo errado aí. Algo que eu falo mesmo, até mesmo do movimento espírita em geral, nos últimos 30 anos, especialmente depois que começaram a aparecer os congressos espíritas, congressos caros, pagos além do necessário, porque, assim, tem um valor que custa aquilo, de repente, já que você vai ter que pagar passagem para o palestrante, né? São sempre aquelas estrelas que vão fazer, né? E palestrantes de renome, celebridades, e aí fica meio caro. Então, aí faz aquele congresso e cobra
Tudo bem se fosse o suficiente para pagar as despesas, mas não é. Normalmente sobra muito dinheiro. Então, isso começa a criar uma elite dentro do movimento espírita. Isso é muito grave. Essa crítica, eu trago ela de mais de 30 anos. Desde o começo dos grandes congressos. Eu me lembro que o presidente da Federação Espírita Brasileira nos orientou uma vez, começaram os congressos, pouco antes do primeiro congresso internacional espírita feito pela Federação Espírita Brasileira, doutor Giovanni Borges, e ele disse assim, que nós não tínhamos como impedir que os congressos viessem, mas que ele quase implorava que o que se pagasse por eles fosse suficiente para cobrir os custos, e nunca a mais, né? Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Vou dar um exemplo. Há interpretações a respeito da caridade completamente fora do que está no Evangelho. E muitas vezes usando o texto do Evangelho, né? Sobre a caridade material, caridade moral, né? Já ouvi afirmações graves de que o espiritismo, a doutrina espírita, o movimento espírita, né? Não o espiritismo é um só e está sempre... Mas que o momento agora não era mais da prática da caridade material. Meu Deus do céu! Isso são dois sistemas que estão se contradizendo, é o que ele fala aqui, ó. São dois princípios se contradizendo. Fora da caridade não há salvação, está lá, e vem pessoas líderes de inúmeros grupos e diz que não, que a caridade material ela já teve seu lugar, mas que hoje ela não é a prioridade. Então, está contradizendo o princípio básico da doutrina espírita, né? Quer dizer, é a bandeira do espiritismo. Mas não só do espiritismo, do evangelho de Jesus. E lembrando que Jesus fala da necessidade básica do ser humano, né? Necessidade material mesmo. Fora, com efeito e lógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. A primeira coisa, tem que ver se quem criou esse sistema, se isso está crescendo ou se está se mantendo meio que parado ali no tempo, né? Com um grupo que não aumenta. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Portanto, nós não podemos criar embaraço para a divulgação do espiritismo, de jeito nenhum, né? Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Então, é perguntar, e essa doutrina nova que criaram, essa revelação nova, ou essa forma de interpretar, não é? Ela tem a universalidade dos ensinos? Ela suporta se submeter à universalidade dos ensinos, ou seja, significa, isso despontou em vários pontos, tem vários espíritos falando a mesma coisa, porque Kardec, não é? Kardec fez isso, um dos critérios dele era submeter ao crivo
da universalidade dos ensinos. Quem é que está falando isso? Onde mais isso está sendo dito? Isso está confinado num reduto? Parar para pensar. E nós estamos vivendo o momento desses falsos profetas, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Repelir, ele manda repelir. Repelir. Está no Evangelho, isso aqui eu estou lendo o Evangelho, tá? Eu não estou falando da minha cabeça. Repelir sem condescendência. Não pode ter pena. Todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Ah, mas eles não falam para separar, eles nunca vão falar ostensivamente. Isso é sutil. Essa cisânia, ela vai sendo gerada. Porque a partir do momento que a pessoa não aceita colocar aquilo, a análise de todas as mentes lúcidas, se você faz uma crítica e fala, e aí vem assim, não, eu respeito a sua forma de pensar, a minha é essa, acabou. Não vai para um diálogo lúcido, ou então diz assim, ouça quem tem ouvido de ouvir, porque a pessoa, então tá querendo dizer que aquele que não concorda, não tem ouvido de ouvir. Olha que coisa. Não tem olho de ver, quer dizer, ele não tem a capacidade que o outro que está defendendo essa teoria tem. Não é incrível? Ao invés de parar e pensar, mas espera aí, vamos ouvir o que a pessoa tem para falar, será que ela não tem razão? Mas não é. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos. Normalmente, quem aceita isso são pessoas frágeis. Dentro do movimento espírita, pessoas que estudaram pouco, não aprofundaram a doutrina. Então, eles são mais crédulos do que fracos e crédulos, acreditam em tudo. Kardec fala isso, né? Que faz a pessoa extremamente crédula, ela faz mais mal à doutrina que o incrédulo. Prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Então, esses espíritos, eles pegam um médium, dois ou um grupo, fascina aquele grupo e pronto, aquele grupo é o dono da verdade. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, aí tem que saber como que a pessoa é em casa, na intimidade, né? Às vezes eles começam a ser déspota nos lares, mas depois, quando eles assumem um certo controle da situação, quando eles assumem um certo poder, nós temos estudado muito também a respeito dos centros espíritas, quando eles assumem um certo poder, né, um certo controle de um grupo, eles se tornam déspotas públicos, aqueles que dão sempre a última palavra. Então, quando vivos, né? Quando vivos, eles são déspotas públicos ou nos lares. Ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. As pessoas não se dão conta, né? Tem umas cerimônias que eu já vi em centro espírita, que as pessoas pensam que o espírito vai recomendar assim, acender vela, colocar incenso, tocar tambor. Não, eles não vão fazer isso, porque isso é muito óbvio. Mas eles vão começar a criar algumas práticas que elas, só uma mente que está muito de fora
que está com uma distância focal daquilo, às vezes consegue enxergar, quem está no grupo não vê. É umas práticas esquisitas, que elas são muito parecidas com coisas da Igreja Católica. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Então, prestem atenção. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão, manifesta, quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, elas têm um viés, você começa a prestar atenção, tem um viés ali, né? Indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador, que tem sempre um espírito dominador, se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, né? Eu falei assim, mas quem foi que cunhou isso? Ah, foi o espírito fulano. Eu falei, mas em qual livro ele escreveu isso? Quando estava encarnado. Não, isso aí ele falou mediunicamente. Aí eu disse, mediunicamente. Então, temos que analisar se foi mediunicamente. Não foi uma obra de igual ao Dr. Bezerra, ele tem obras que ele escreveu em vida. E outros também. Agora, aquilo que se escreve enquanto espírito tem que passar pelo crivo. Aí eu percebi que a pessoa ficou aborrecida comigo. Aborrecida porque eu falei isso que o Kardec está falando aqui, ó. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações, todos ele está falando, é tudo. Todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado, isso é normal. Iludido, um grupo. Mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com o cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Então, também é importante rever no livro dos médiuns, né? Nós já estamos finalizando o livro dos médiuns, nessa temporada. Assim que terminar, nós vamos começar, né, de novo, que nós sempre fazemos isso, mas então ele recomenda aqui, ó, para ver a introdução, item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, o livro dos médiuns, segunda parte, 23, da obsessão. E aí, nós vamos parar por aqui, e aí, no nosso próximo encontro, que vai ser amanhã, Kardec ainda fica nos chamando a atenção para essa questão dos falsos profetas. Olha a grande preocupação, né, do codificador. Então, nós vamos, neste momento, ouvir a prece que a Rosalva vai fazer para nós. Rosalva, tá desligado o seu microfone. Abre. Meus queridos irmãos, gostaria de rogar a todos
Nós que somos ligados pelo coração, pelo ideal espírita, rogar nesse momento pela família de uma sobrinha do meu marido, que desencarnou com morte súbita ontem, lá no Peru, pedindo auxílio aos espíritos amigos, à espiritualidade que trabalha nessa área, para que possa ajudar não só o espírito da Lívia Melo Peixoto, como todos os seus familiares. E que possa Jesus, na sua infinita bondade, permitir, se assim for da vossa vontade, que o corpo da Lívia possa ser trazido para Uberlândia, para o sepultamento digno, junto com todos os familiares. Rogamos, Senhor, nesse momento, particularmente, também por todas as pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Auxilia a todos que nesse momento estão chorando e soluçando pela perda dessas criaturas, que nós consideramos uma morte prematura, mas tudo está na programação divina, tudo tem uma programação reencarnatória. Nós estamos não só rogando pela Lívia, mas por tantas criaturas ao nosso redor, que estão enfermas, que estão entubadas, que estão vivendo esse drama da proximidade da morte. Nós estamos rogando nesse momento, Pai, pelos seus familiares, por aqueles que estão sofrendo imensamente, por essa avó que está tremendamente abalada e sofrida pela morte da sua neta, que é a Lídia. Rogando Jesus que nos proteja, que nos dê discernimento, entendimento, e que agora é o momento de todos colocarem em prática os ensinamentos da doutrina, porque tudo passa pela permissão vossa, Senhor. Rogando ao Pai que auxilie a todos, que nos proteja, agradecendo pela leitura do Evangelho, que trouxe para nós mais luz, e que nós possamos, Jesus, a todo instante, buscar dentro da doutrina o consolo, a fé, a certeza de que a morte não existe. Se conosco, Senhor, nos proteja e nos ampara, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, que Jesus ampare a todos vocês, tá, Rosa? Tá, Família. obrigada. Imagina, a pessoa está lá no Peru, né? É, E falece lá, meu Deus do céu. É um é, transtorno, fico é um imaginando. transtorno, está uma luta para conseguir trazer, e sabe-se lá se vai conseguir, né? Os familiares mais idosos é que estão mais, assim, insistindo para que traga, né, a avó dela, porque a avó perdeu uma filha tem 2 anos, a mãe dessa moça. Acho que você lembra, né? Que ela Sim, faleceu com câncer. E agora a mãe faleceu com 65 e agora a filha faleceu com 40. Então, a nossa família aqui, em 5 meses, perdeu 2 pessoas jovens, a Paulinha e a Lívia. Agora, não é assim a gente não aceitar, né? claro, Principalmente sem aqueles que dúvida. estão. É só essa dificuldade de, de ver as coisas como é que são e essa burocracia que existe. Eu até pensei que seria ideal que
pelo menos uma meia dúzia de pessoas da família fosse para lá para enterrar lá, porque é muito dispendioso, né, Márcia? E é muito Muito. burocrático. É, um amigo meu, ele Hum, desencarnou a trabalho no estado do Acre, aqui no Brasil, no interior do Acre. hum, Para transportar dentro do Brasil eles gastaram uma fortuna, tiveram é, que pedir, né, ajuda. Não é fácil, realmente. é. Meu Deus, que Deus console vocês, viu? Uhum. Obrigada. Vamos lá, continuar aqui nosso estudo. Não é fácil mesmo. Então, apareceu aí para vocês, não é? O slide, né? É, O dom da fé está radicado na mente. Então, nós estamos falando, estamos próximos de finalizar esses nossos estudos a respeito da mente, do psiquismo e da fé. Como tudo isso está conectado, mente, psiquismo, fé, essas estruturas da matéria. Então, ao longo das nossas conversas, nós fomos vendo muito disso, vários aspectos de expressão do ser imortal, do espírito nessa dimensão. Toda essa estrutura que existe para que possa o espírito ascender, evoluir, né? Uma estrutura material organizada por Deus, evidentemente, né? Pelos engenheiros siderais, para que o princípio inteligente encontre sempre um caminho estreito, né? Que ele possa viver aquela experiência sem ficar perdido, pensando o que eu vou fazer agora, né? Olhando para todo que é lado. Então, a encarnação, o mergulho na matéria, na verdade, ele permite essa experiência na porta estreita, né? Em que o ser imortal vai conseguir ter um foco específico. Então, o dom da fé, nós já vimos que a fé é um dom, né? Se ela é um dom, é uma graça, é algo que é uma ferramenta que Deus nos concedeu. Tem alguém com o microfone aberto, pedir para prestarem atenção aí, quem é, para fechar. Então, a fé, ela é essa graça, né? Que Deus nos deu, evidentemente, de uma forma embrionária, né? Uma sementinha de fé, né? Mas é uma ferramenta que nós devemos ir dando a ela cada vez mais utilidade, certo? Armando a nossa fé para ser cada vez mais útil. A fé, ela está, né? O dom da fé, o dom, né? E onde que Deus colocou esse dom em nós? Ele colocou na mente, porque a mente, ela é um fruto da nossa razão, certo? Então, princípio inteligente, certo? Ser racional, ele tem esse dom da fé nessa estrutura, vamos dizer assim, que se chama mente, certo? A razão, ela vai armando a mente, por isso que a mente, ela é um fruto da razão, certo?
A mente, ela também, ó, a fé e a mente, elas são embrionárias, certo? A razão, ela é uma qualidade, vamos dizer assim, um atributo do princípio inteligente. É um atributo, faz parte a razão, né? Ela é um atributo. A mente é uma estrutura. A razão, ela vai armando a mente. Nós já vimos isso. Como é que vai armando a mente? Então, é como se Deus nos desse a razão, né? Ele nos dotou de razão, nos dotou de fé. É como se nós comprássemos um móvel, né? Sempre dou esse exemplo, um guarda-roupa. Aí as pessoas vêm, aí a loja vem entregar, ela entrega o guarda-roupa, ele não está armado, ele não está montado, tá? Estão ali todas as peças para você transformar aquela madeira, aqueles parafusos, aquilo tudo, em um guarda-roupa, em um armário. Então, você vai usar a sua razão, né, para dar utilidade àquelas peças. Então, a pessoa que tem já, vamos dizer assim, uma razão um pouco mais estruturada, mais experiências vividas, ela então, ela vai armar o guarda-roupa, vamos dizer assim, na sua inteireza. Pode acontecer ela começar a prestar, mas para que serve essa peça? Para que serve aquela? E ela acha aquele aquela arara, né, que serve para pendurar a roupa, ela reconhece, isso aqui é uma arara, usando a razão, né, vai usando a razão. Isso aqui é uma arara, isso aqui eu coloco aqui, eu coloco aqui. Ah, pronto, já tá bom. Nossa, sobrou um monte de peça. Ah, mas eu já estou botando a minha roupa aqui, acho que veio peça demais. Aí coloca as roupas ali e vai usando. Aí lá um dia, ela aprende, ela vai, ela vê que não, que aquelas peças têm utilidade também. Então, ela vai armando melhor aquele guarda-roupa, ou seja, vai armando a mente. Nós vimos isso no começo. Nós vamos armando a nossa mente de utilidades, para que ela nos seja útil, certo? Então, o dom da fé está radicado na mente, certo? E o que ele é? Ele consegue, vamos dizer assim, germinar a partir dessas energias mentais. A mente tem que estar armada e as energias da mente, elas vão permitindo que a fé se estruture. Por quê? Porque a mente, né? Porque a razão, elas nos permitem fazer análises, fazer conexões. No início, a nossa fé ela é muito, muito simplória. Nós vamos lembrar do período dos mitos, do paganismo, dos deuses, do período em que nós olhávamos para os raios e relâmpagos e achávamos que eram deuses. Então, uma fé ainda singela. Mas aí a mente, a razão, elas vão avançando, nós vamos avançando. Desencarna, reencarna, aprende no mundo espiritual, desce, vai. E aí, a fé, ela vai, a partir dessas energias mentais, ela vai nos iluminando o caminho também, porque a fé, ela é isso, ela é luz. Ela é uma energia que nos permite, se fosse um farolete, né, enxergar mais além. Então, começa a haver um círculo virtuoso. A fé aumenta, as energias da mente aumentam, certo? E nós vamos, então, robustecendo a nossa fé.
E a esperança? Então, a fé está na razão, né? Que é uma estrutura da matéria, pertence ao corpo, certo? A mente pertence ao corpo. O ser é racional, lógico, princípio inteligente. A inteligência, ela precisa da razão, ela precisa da mente para que ela possa se movimentar, para que ela possa, né, a inteligência, ela possa se expandir, aumentar. E a esperança? Se a fé está na razão, a esperança, ela está radicada no psiquismo. O psiquismo é um nível um pouco mais profundo do que a mente. Nós já vimos anteriormente, nesse mesmo estudo, que nós chamamos a mente, lato sensu, né? Então, tem a mente racional e a mente psíquica. Então, a mente psíquica, ela está numa dimensão mais profunda, de mais difícil acesso. Ela está no psiquismo e ela é fruto das nossas emoções, enquanto a mente é fruto da razão. A esperança é fruto das emoções, das energias psíquicas. A fé é a provedora da esperança. Por isso que a fé é a mãe da esperança. Aqui nós estamos falando de emoções, certo? Mas nós sabemos que enquanto nós estivermos vivendo a mandala das reencarnações, desencarna, vai para a erraticidade, volta, reencarna, enquanto nós estivermos fazendo esse processo, nós não vamos acessar o nosso centro emocional superior, né? Então, nós podemos chamar de sensações mesmo, né? Então, a esperança, ela está ali vinculada à nossa capacidade de expressar as nossas sensações, as nossas emoções, e relacionarmos essas emoções com o meio onde nós estamos. É isso que é esperança, né? Ela é uma energia do psiquismo. Ela é fruto de uma energia psíquica, a esperança. Quanto mais energia psíquica, mais esperança. Quanto mais fé, mais esperança. É a fé que provê a esperança. Então, tudo isso está no nosso corpo físico. Precisamos entender um pouquinho da fisiologia humana. Ah, Márcia, mas o psiquismo não está no corpo. Está sim, está no corpo. Tanto está que é tão difícil para os psiquiatras, os psicólogos compreenderem a dimensão espiritual. Cada vez está ficando mais difícil, os psiquiatras, eles vão encontrando respostas para comportamentos na fisiologia, no psiquismo, nos hormônios. E aí, só que eles não entendem que essas respostas, elas são consequência e não causa. Mas como eles encontraram essa suposta causa, né? A pessoa está desesperançada, ela está melancólica, ela está depressiva, está sem esperanças. O que é isso? Isso é um problema psíquico. A energia psíquica dela está frágil, ela não tem esperança. Começa assim, né? Uma tristeza, uma vaga tristeza que vai aumentando, fica desesperançado. Daqui a pouco está com depressão, está doente. Então, o que é o psíquico ou o psiquismo? O que é, né? Quando nós falamos de psíquico ou psiquismo, nós vamos entender que isso são faculdades que nós temos, ou seja, possibilidades, capacidades. Nossa mente, né, aqui no caso, o psiquismo, ele precisa estar armado também, cada vez mais armado.
porque às vezes a gente tem só uma ararazinha, né? Então, só serve para botar umas roupinhas mesmo. Aí depois a gente ganha um guarda-roupa, lembra? Eu me lembro, nós éramos muito pobres, né? Meus filhos não gostam que eu conte essas histórias. Eu nunca tive um guarda-roupa, né, para mim. Então, eu armava as mais variadas coisas para poder colocar as minhas roupas, que eram poucas. Aí o meu sonho era ter um guarda-roupa, que fosse de uma porta. E aí, quando eu tive um, de 2 portas. Aí, de 4 portas. Não é? Aí, um dia, né, um dos meus filhos, eu vi uns barulhos lá no quarto dele, o quarto dele é imenso. Quando eu fui olhar, ele tinha mandado fazer um closet para ele. Olha que coisa linda, né? Então, quantas utilidades. Então, eu estou esclarecendo para vocês que esse psíquico e o psiquismo, eles são faculdades que nos são úteis para determinadas realizações. Quanto mais armado, quanto mais elaborado, melhor. Entenderam? Então, ele é o quê? É a faculdade que permite ao ser imortal, né, ao princípio inteligente, expressar as suas emoções, no nosso nível evolutivo, são sensações, e relacioná-las com o meio. Então, é a capacidade que o corpo físico possui de permitir que as emanações do espírito imortal reverberem no mundo material. Então, o corpo físico ele vai ficando cada vez mais capaz de transitar informações do ser imortal. Portanto, lembre-se da glândula pineal, que nós já estudamos, da via mediúnica, então, desse caminho por onde transitam informações que vêm do espírito imortal, mas que também são resultado da influência do corpo físico, da matéria sobre o espírito, porque é uma via de mão dupla. Existe a influência do espírito sobre a matéria, existe a influência da matéria sobre o espírito. E tudo aquilo que nos cause sensações passa pelo psiquismo, por essa faculdade, certo? E como que nós vamos expressar as nossas emoções, as nossas sensações? Como nós vamos expressar isso? Então, um psiquismo adoecido, ele não vai conseguir expressar isso bem, não é? Vem uma informação do espírito imortal, né? Por exemplo, a mente, né? O psiquismo acessa uma informação de que a breve tempo determinadas provas serão necessárias e por essa razão virão do espírito imortal determinadas lembranças. Ele vai ser armado com determinadas, vamos dizer assim, recordações, memórias, entre aspas, vai encontrar pessoas, só sonha com fulano, daqui 5 dias encontra, começa, enfim, ou vai reencarnar alguém, e é o acesso que o psiquismo está tendo ao ser imortal, ao princípio inteligente, aquilo que ainda não veio de lá para cá. Está acessando pela via mediúnica, entendeu? Então, quando ele acessa essa informação, ele se assusta. Pode sentir medo, pode sentir pavor, pode entrar em depressão. Há famílias que, antes da reencarnação de alguém na família, começa a ver conflitos na família. Não é? Começa a ver conflitos.
Tem aquele caso, a reencarnação de Segismundo, que você do livro do André Luiz, não é? Ele vai reencarnar e o pai que havia permitido, estava tudo certo, antes da reencarnação, né? Tinham feito esse combinado. Quando o pai reencarna, que começa a chegar a hora do Segismundo reencarnar na família, e eles tinham contas a acertar, o pai de Segismundo recuou, não queria mais ele. E isso gerou um grande problema para Segismundo, para a família. Foi necessária a intervenção dos espíritos superiores, né? Dos guias espirituais, para solucionar aquela questão. Como foi que o pai de Segismundo sabia que ele ia reencarnar? Foi através do psiquismo. Essa capacidade, né, essa faculdade de ir lá e pegar informações que se transformam em sensações e emoções, e ele relaciona aquilo com ele, com o meio, né? Entenderam? Isso que é o psiquismo. Então, nós vamos entender que esse mergulho no mundo material, que envolve mente e psiquismo, ele dura milênios, né? Todo o processo de humanização do princípio inteligente. Nós vamos saindo de um corpo que é bem denso, entramos numa dimensão menos densa, voltamos para a dimensão mais densa, mas psiquismo e mente, elas permanecem, né? Opa, eita! Mente ou mental, então isso é o psiquismo. É a faculdade que permite ao ser, né, ser imortal, ao princípio inteligente, expressar as faculdades intelectuais de memória, de gerência, realizar associações, elaborar raciocínios abstratos, criar e imaginar. Então, vamos pensar que uma mente adoecida não é capaz de ter uma boa memória, gerir, às vezes não consegue gerir nem a própria vida, não consegue fazer associações, porque a mente está adoecida. Significa que o espírito imortal está adoecido? Não. O espírito não, pode não estar adoecido, mas como aquela informação desceu do espírito imortal, pegou o psiquismo, ele não conseguiu dar conta, certo? Ele deveria ter conseguido relacionar isso com o meio, certo? Ele deveria ter já, né, fibra moral suficiente para ter armado a sua esperança. Mas quando o ser imortal foi procurar a esperança, não estava lá. Não tinha a gaveta da esperança. A gaveta não estava armada. A gaveta da fé era bem pequenininha, assim, não cabia nada dentro. Entenderam? Porque aquela não era... Ele pegou uma coisa pequena para botar a fé. Vocês estão entendendo que estou fazendo uma metáfora, né? Estou fazendo analogias. Bom, por que nós estamos falando tudo isso, né? Agora, falar uma coisa que vai parecer que não tem nada a ver com nada, porque nós estamos falando sobre a fé como sendo em nós uma necessidade essencial. Lembra que nós entramos nesse subtema, necessidade essencial, tá? Talvez vocês não se lembrem, mas isso está tudo registrado, graças a Deus, isso está gravado. Amém, Jesus? Necessidade, essa palavra, né? O que é necessidade? Necessidade é uma coisa que ela precisa ser atendida, né? Então, existe um psicólogo, nós vamos finalizar aqui, tá bom? Porque já estamos acabando o nosso tempo, chamado Abraham Maslow, 1908, 1970, ele é psicólogo americano, né? Conhecido pelo desenvolvimento da hierarquia das necessidades do homem. O Abraham Maslow, ele é estudado
praticamente em todas as ciências humanas, na economia, na psicologia, com certeza, na pedagogia ele precisa ser estudado, porque ele fala algo que é da natureza humana. Então, dentro da ciência humana, nós precisamos lembrar desse ser aqui, Abraham Maslow. Eu tenho para mim, né, que o Maslow, quando você vai estudar essa pirâmide das necessidades dele, nós vamos lembrar de Vicente de Paulo, sabe? De como ele coloca também os níveis de necessidade já na sua época, sabe? Então, as pessoas da ciência pensam que Abraham Maslow está falando algo novo, mas o que ele fala, São Vicente de Paulo já falou. Mas vamos para ele, então, porque ele quer o, né, dentro da ciência. Então, ele fala de uma pirâmide das necessidades, ó, uma pirâmide, tá? Segundo o Maslow, as necessidades que nós temos, seres humanos, encarnados, certo? Mergulhados no mundo material, elas se colocam numa escala de prioridade, de atendimento. Então, na base da pirâmide, aqui embaixo, nós temos as necessidades fisiológicas. Qual é a necessidade fisiológica? Comer, dormir, se vestir, né, por causa do frio e tal, nos relacionarmos sexualmente, né, as necessidades sexuais, as necessidades, são necessidades básicas, que quando elas não estão atendidas, nós ficamos presos nelas, prisioneiro. Então, se a pessoa está com fome, ela fica presa na necessidade básica, na necessidade fisiológica do corpo. Por isso que não adianta falar para uma pessoa que está com fome, para ela primeiro ouvir a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e depois você vai dar comida para ela. Você tem que dar comida antes. Dar comida antes, se ela está doente, está com dor de dente, dor de cabeça, ela não adianta, necessidade fisiológica. Então, aquela família que está passando fome, ela só pensa em comer. Ela nem se preocupa em colocar o filho na escola, porque ela não sente essa necessidade. Depois que você atendeu a sua necessidade fisiológica, aí você vai sentir uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança. Mas a pessoa que está debilitada, que está com fome, vamos colocar a necessidade mais básica, né? Comer. Ela é capaz, ela não se preocupa com a segurança dela, ela é capaz, às vezes, até de furtar, fazer o furto famélico para comer. Ela também, pessoa que está com a necessidade fisiológica desatendida, ela não tem noção mais de segurança, ela sai para a rua. As pessoas que vivem nas ruas, elas estão no nível mais baixo do fisiológico, porque elas não estão nem um pouquinho preocupadas com a segurança. Nem um pouquinho. Estão debaixo da marquise. Você vai falar de... Pode pegar Covid, pode morrer. Elas não têm essa noção. Pode vir alguém roubar. Não tem. Certo? Quem tem necessidade de segurança é quem está com isso aqui atendido. Está bem, comendo todo dia. Aí ele vai fazer uma cerca na casa, vai fazer um muro. Bom, depois que você atendeu a sua necessidade fisiológica e a sua necessidade de segurança, aí que você vai sentir uma necessidade de afeto. Antes você não sente necessidade de afeto. É a pessoa que está na rua, que está com fome. Às vezes ele fala o que você quer ouvir,
Mas se você for esperar dele alguma expressão de afeto, de gratidão, ele não vai expressar isso porque ele também não sente que ele precisa disso. E ele não precisa mesmo, porque ele está fixado aqui, ó. Ele é um animalzinho. Quando você parte para pedir afeto, você já está no nível elevado, significa que você já atendeu sua necessidade fisiológica, já atendeu sua necessidade de segurança. Aí você quer afeto. Primeiro receber, depois dar. Depois disso, é que você vai entrar numa faixa que seria autoestima, gostar de si mesmo, o autoamor. Olha como que o autoamor ele está num nível, por exemplo, a criança que não recebeu afeto, ela não vai se amar. Não vai se amar, nós vamos ver isso mais para frente. Não vai, né? Não vai gostar de si mesmo. Então, uma pessoa que está na rua, daí você fala para você tomar um banho, cortar a unha. Ele não tem autoestima, zero. Ele não está nem aí se ele tomou banho, se ele não tomou. Se aquele álcool, aquela droga que ele está usando, se aquilo vai matar ele. Entendeu? E a nossa última necessidade é de autorrealização. Essa é a última. Então, veja, nós só vamos pensar em autorrealização, que significa autoiluminação, que significa Deus em nós, depois que tudo isso aqui foi atendido. Antes disso, não. Então, aqueles de nós que estamos sentindo necessidade de Deus, de nos realizarmos no campo da religiosidade verdadeira, acreditem, nós estamos no nível elevado de atendimento às nossas necessidades. Nós temos que agradecer demais. Muitas pessoas que vão para o centro espírita, elas vão em busca de afeto. Outras vão em busca de segurança. A maioria está nessas 3 faixas aqui. Outros estão procurando chega no centro espírita em busca de autoestima, de amar a si mesmo. E então, nesse momento, nessa busca de autoestima, ela pode ter comportamentos estranhos, variados, né? É isso, em nome do amor a si mesma. Ela ainda não sabe se amar. Então, nós temos muito para aprender com Maslow. Temos muita coisa para falar. Então, a fé e a esperança, elas estão radicadas na estrutura da matéria, na mente e no psiquismo. Por isso que a fé é uma necessidade essencial, porque nós vamos ver que essas necessidades do Maslow, elas vão ser interpretadas para cada pessoa de acordo com o seu nível de consciência, certo? Então, nós vamos parar por aqui. Esse assunto é bem profundo. E nós voltamos na segunda-feira que vem, certo? Ok? Eu sei que são Ok. difíceis de entender, né? Tentei ao máximo usar aí da mente para a gente entender isso aí. Mas nós vamos entender. Nós vamos bater e rebater esse tema. Malvina, meu amor, você pode fazer a nossa oração?